somos da Faculdade da FAMED, do curso de enfermagem da disciplina de paciente crítico. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o trauma raquimedular. Os vídeos seguintes vão mostrar para vocês um acidente automobilístico. Okay? Meu nome é Felipe. Eu sou Daniel. Sou a Raquel. Sou Valberlene. Sou a Rosiane. Sou a Ana Paula. E eu sou o Breno. Trauma raquimedular é uma lesão que ocorre em qualquer região da medula espinhal, nas porções óssea, ligamentar, discal, vascular, que pode ser de causas internas e externas. Cerca de 70% dos traumas ocorrem na região cervical, por ser a parte mais móvel da coluna, seguida da região torácica, que é de 15%, torácica lombar de 10% e sacra de 1%. Segundo as estatísticas, a faixa etária acometida mais é de 15 a 30 anos e do sexo masculino. Atendimento pré-hospitalar pode reduzir muito as sequelas do paciente. É muito importante que a pessoa que vai prestar esse atendimento saiba corretamente as técnicas para que o paciente não venha sofrer um maior dano. É necessário alguns cuidados. Cuidados esses imprescindíveis, como no primeiro momento você vai avaliar a situação em que está a vítima. Segundo, você vai acalmar a vítima. Terceiro, você vai imobilizar a coluna cervical, que é muito importante a prancha rígida para que seja feito. E segundo, de suma importância também é o colar cervical. É um dispositivo imprescindível para que seja feita a imobilização desse paciente, para que seja feito o transporte adequadamente, colocando sempre a parte menor para que seja adequada ao queixo do paciente, a maior no tórax. Então, com essa técnica sendo realizada corretamente, com auxílio, sendo realizada por duas pessoas, com auxílio de uma segunda pessoa, caso você esteja sozinho, é necessário, você vai diminuir as sequelas desse paciente, um trauma, possivelmente que ele esteja. E também outro dispositivo importante é o AMBU, caso seja necessário ser ofertado o oxigênio para esse paciente. Bom, eu sou o Daniel e agora vou falar sobre a classificação da lesão raquimedular. Segundo a Associação Americana de Lesão Medular, com o objetivo de unificar essa forma de avaliação em todo o mundo, foi elaborada uma ficha com valores padrões para que cada profissional da saúde, independente da sua localização, possa estar interpretando esses dados em uma única só linguagem. E são classificados em nível neurológico, nível motor, nível sensitivo e o tipo da lesão. No nível neurológico, é avaliado o último nível da medula em que se encontram íntegros tanto a parte sensitiva quanto a parte motor. Já no nível motor, é avaliado os miótomos, os músculos específicos, onde o nível da medula em que o paciente possui uma motricidade tem que ser grau 3 ou mais de forma bilateral. Já no nível sensitivo, vai até o último dermato em que haja a sensibilidade preservada nesse paciente. E já em relação ao tipo da lesão, essa lesão ela deve ser caracterizada se é completa, se é incompleta, qual é o grau de comprometimento dessa lesão, variando de A a E. Bom, meu nome é Felipe e hoje vamos falar um pouco sobre a fisiopatologia do paciente. O nosso paciente chegou à unidade com trauma raquimedular. Esse paciente ele foi verificado no raio-x onde foi a lesão, a altura da lesão.
esse paciente ele deve ser assistido por profissionais da neurocirurgia e da ortopedia, ok? Segundo a fisiopatologia do paciente, o trauma medular ele acaba afetando os estímulos nervosos, né, que correspondem tanto aos movimentos como também à sensibilidade desse paciente. Né? Então, de acordo com a altura dessa lesão, né, nós temos a dificuldade no estímulo e na comunicação nervosa desse paciente. Né? Por exemplo, nós temos dois estímulos que são importantes a ser citados. São os estímulos eferentes, que são aqueles estímulos que saem do sistema nervoso central até a periferia, como membros superiores e inferiores, que são responsáveis pelas movimentações desse paciente. E nós temos também os estímulos aferentes, que são aqueles responsáveis pela sensibilização. Por isso que eles saem da periferia, né, dos membros superiores e inferiores, até o sistema nervoso central. Tá? Então, dependendo da altura da lesão, seja ela mais colunar ou lombar, nós temos uma redução desses estímulos, ok? Bem, eu me chamo Breno. Dando continuidade sobre a fisiopatologia do trauma, é importante que a equipe de atendimento pré-hospitalar esteja ciente e informe sobre os mecanismos do trauma, como o local onde ocorreu o trauma, se essa vítima foi ejetada ou não, se o trauma tiver acontecido em algum acidente com o veículo, se ela estava utilizando cinto e a posição em que essa vítima foi encontrada. E de acordo com a incidência de força de impacto que pode ocorrer na coluna, existem 6 mecanismos que a gente pode estar destacando, como a carga axial, que é a compressão sofrida pela coluna com o impacto que é causado no ápice do crânio, a hiperflexão, quando essa coluna ela é fletida, principalmente quando o trauma é causado por mergulho em águas rasas, e a hiperextensão, no caso do nosso paciente que sofreu um acidente de carro, quando o crânio tende a estender essa coluna, principalmente com o choque com o para-brisas. A tração, quando esse impacto é gerado por pontos opostos da coluna, como caudal e craniano, e a rotação, quando a rotação da cabeça é exagerada, e penetração por algum objeto. Eu sou a enfermeira Ana Paula, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem no sentido céfalo-caudal. Administrar medicações conforme prescrição médica, em horários corretos, fazer a mudança de decúbito, observar a saturação, não fazer movimentos bruscos, administrar O2 conforme prescrição médica, observar os dispositivos e as conexões para não saírem dos lugares, aspirar as vias aéreas sempre que necessário, ter os sinais vitais, observando a saturação, a PA, né, que é a pressão arterial, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a temperatura, observar as eliminações intestinais e vesicais, observar o controle, né, que esse paciente, às vezes, ele pode ficar com descontrole dos esfíncter, né, então tem que estar observando isso aí, ver o nível de consciência do paciente, administrar analgesia, observar as expressões faciais do paciente, caso esteja fazendo expressões de dor, e administrar analgesia. Meu nome é Rosiane e vou mostrar como se realiza um banho no leito com o paciente TRM. Ao realizar o banho no leito, deve-se ter o cuidado ao virar o paciente. O interessante é que você chame o colega para ajudar. Também tem a questão, quando você vai fazer a higiene do paciente, é visto que o paciente, na maioria das vezes, está com ereção, pois existe 2 tipos de ereções, a psicogênica e a reflexa. Pode acontecer do paciente perder as duas, mas a maioria das vezes ele perde a psicogênica. Então, ao você fazer isso com o paciente, você já fica sabendo que
isso é normal.